Pessoal, e aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos começando a nossa sequência aqui, prometida e divulgada, da Sã Doutrina. Hoje nós estamos gravando, isso vai ser lançado exatamente no dia 3 de julho. Nosso desejo é que a importância da palavra de Deus, da doutrina do Senhor Jesus, seja evidenciada com isso aí, alcance o seu coração e ajude você a se posicionar diante da maldade que se estabelece nos nossos dias. Ok? Ok. Amém. Alguém quer registrar alguma coisa de início? Pede uns likes, uns curtidas aí, galera. Quero É pra se inscrever no registrar canal. aqui o meu apelo para que vocês adquiram o livro da Redes Nós. Pelo site oreinoeditora.com. Isso mesmo. Outra coisa que nós queremos lembrar a você é que você impulsione esse canal. Nós temos nos dedicado a fazer algo que sirva tanto para a pregação do Evangelho como para a edificação dos santos. E você se torna participante conosco quando você ajuda compartilhando, curtindo, comentando. Faça isso. Coopere para que essa mensagem chegue a outros. Não só assim, mas também falando dessas coisas. Leve para o seu grupo caseiro, leve para a sua célula, leve para a sua igreja para poder estudar isso. Aproveite dessas coisas para que você seja edificado e você edifique os seus irmãos. Isso mesmo. Então nós vamos falar sobre a sã doutrina. Quem pode ler para nós aí a 2 Timóteo 4, versículo 3 a 5? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu vou ler agora na tradução Almeida Corrigida Fiel. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo forte. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Fábulas são aquelas historinhas que animais falam, que representam folclore. Que Mas chamam tu, a atenção, né? que chamam a atenção, tem mais a ver com entretenimento do que com ensinamento especificamente. Exatamente. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Qual é a importância da sã doutrina? O que é a sã doutrina? Como zelar pela sã doutrina? Como é que nós cuidamos de nós e dos outros no que diz respeito à sã doutrina? Primeiro nós precisamos entender o que Paulo estava alertando a Timóteo aqui. Que nos últimos dias, e eu sei que isso se aplicou de alguma forma lá naquela época, mas eu não sei se houve uma época mais do que a nossa em que isso se aplique. Onde as pessoas têm na sua mão o controle para qual tipo de mestre que quer ouvir. E eles começam, então, a usar todo tipo de analogias para justificar o seu pensamento. O que é a analogia que eu estou falando? É o hábito de você pegar um texto da palavra de Deus fora de contexto para justificar uma ideia. Então, quero colocar para você algo muito claro. A sã doutrina nada mais é, amados, do que o ensino de Jesus. Se considerado como uma base da fé e como uma recomendação de prática de vida. A sã doutrina só é doutrina de Cristo se ela não só baseia a minha fé, como ela se manifesta numa prática de vida. Barato que a sã doutrina, ela não é... A sã doutrina, ela não é contaminada por ideais. Ela não pode ser contaminada também por o que eu creio. Até porque se for, já não é sã, ela é doente. A Né? sã doutrina é baseada única e exclusivamente em obediência às ordens de Jesus. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que a sã doutrina não era um compêndio ético e moral. É sim.
É sim, porque ela afeta diretamente o comportamento do homem. Exatamente. Mas o eixo, a base dela é espiritual. Ela se consolida, ela se afirma no próprio ensino de Jesus. E o ensino de Jesus não era só o que ele falava. Era todo o ensino dele. Era toda a disciplina que cercou o reino de Deus enquanto ele ensinava aos 12. Você vai notar que no ensino havia a instrução, aquele momento onde se falava da doutrina. Havia um convívio diário, por isso ele manifestava o exemplo. Depois ele enviava os discípulos a praticarem e supervisionava a prática. E, por fim, haviam eventuais correções. Isso não foi um momento, não foi um evento, não foi só testemunhal. Você via uma prática de vida nesse sentido. O bacana é que essa prática de vida que Jesus ensinava, não somente falando, mas também praticando, você vê o efeito disso em Atos. Em Atos 2, a partir do versículo 40, finalizando esse capítulo. Ali tem exatamente homens que aprenderam com Jesus e que não contaminaram o evangelho com ideais. Eles simplesmente viram, ouviram e praticavam. Nós temos isso registrado na palavra. Bom. Aliás, os historiadores do primeiro século dizem que havia um hábito, eles não tinham as escrituras, né? Não. O que eles tinham era a tradição oral, eles repetiam o que Jesus ensinava. E havia um hábito entre eles de ao terminar de citar o que havia sido ensinado por Jesus, eles recomendavam uns aos outros, ao repetirem, sejam fiéis. E olha só, mano, isso é para trazer mais temor ainda nos tempos de hoje. Quando você fala isso, quando você traz essa questão histórica, a falta de informação, instrução e tecnologia que tinha naquela época. Os homens então eram fiéis ao que eles viam e ao que eles experimentavam acerca do evangelho. Hoje nós temos isso tudo relatado e detalhado. Então nós somos indesculpáveis quando não cumprimos, de verdade. Eu vejo que era uma questão de uma obediência muito simples. Eles ouviam o que Jesus falava, viam que ele tinha autoridade para poder falar, porque ele também ensinava, inclusive é o que está escrito lá em Mateus 7, porque as pessoas ficavam maravilhadas porque ele ensinava como uma pessoa que tem autoridade, Exatamente. não como escriba. Só ensina quem tem autoridade porque a pessoa, ela pratica. Ela ensina, ela pratica e ela supervisiona. A vida dela valida aquilo que foi falado, né? E aí os discípulos, por uma obediência simples, não tinha nada escrito, mas eles ouviram, e eu penso assim, nós ouvimos, nós não podemos esquecer isso. Como é que a gente não esquece? Praticando o que ele ensinou. Exatamente. Então, a palavra no Novo Testamento, ela fala sobre a doutrina de Cristo, ela fala sobre a doutrina dos apóstolos, e Paulo cita muito essa questão da sã doutrina. Pedro, se eu não me engano, também cita. Amados, é a mesma coisa. A doutrina dos apóstolos nada mais era do que o ensino de Jesus sem acrescentar nem tirar uma vírgula. A sã doutrina, eu imagino, tá? Isso é uma imaginação minha, que ela começou a ser chamada assim porque começaram a surgir outras doutrinas. Doutrinas sobre a circuncisão, doutrinas sobre não toques nisso, não toques naquilo. Essa semana um irmão me mandou uma mensagem e disse assim, rapaz, olha essa treta que tinha aqui no meio deles. Naquela época já existia 2 igrejas. Na verdade, não, existia muito mais do que 2, né? Assim como hoje. A palavra eclésia, que deu origem à igreja, e que hoje vem sido traduzido reduzidamente como assembleia, era composta por 2 palavras que se dizia chamar e fora. Então, quando um determinado grupo se juntava com um interesse comum, isso era uma eclésia. E naquela época já existiam muitas eclésias. A única coisa que não sofreu variação nesses 2000 anos é a eclésia do Senhor Jesus. A eclésia que gira em torno da vida de Jesus e da palavra de Jesus. Todo aquele que começa a acrescentar ou tirar elementos da doutrina de Cristo deixa de ser eclésia. Deixa de ser a igreja de Jesus. Então nós temos a sensação de que com o tempo houve uma corrupção e a igreja santa, perfeita do primeiro século foi estatizada. Isso não é verdade. A igreja do Senhor Jesus, santa e perfeita, continuou santa e perfeita.
ainda que inserida dentro de instituições religiosas. Mas as instituições religiosas que os homens criaram para perpetuar suas dominações, essas nada têm a ver com a eclésia de Jesus. É uma eclésia humana. É a eclésia do fulano, do beltrano, do ciclano, mas não é a eclésia de Jesus. Eu lembro que durante muito tempo eu mesmo falava que era um erro tantas igrejas com tantos nomes. Deixa eu falar um negócio para você. Isso existia naquela época já. Facções, divisões, homens que evidenciavam o seu próprio nome, glorificavam a si mesmos, já existia naquela época, não é diferente de hoje. Mas, de fato, hoje está na palma da mão de todo cidadão brasileiro, pelo menos da maioria, a possibilidade de ouvir aquilo que lhe interessa, exatamente o que ele descreve. Eles iam apostatar-se da verdade, eles iam desviar os ouvidos da verdade, e a verdade é a sã doutrina. É o ensino de Jesus sem tirar nem acrescentar nada. Você está falando, eu estou lendo. Não que Jesus não se preocupasse com isso, mas hoje quando você fala em eclésia ou assembleia, existe aquele padrão numérico, né? Da aceitação. Então vem bastante, vem de qualquer jeito. Existe também a pressão do politicamente correto, né? De ser inclusivo. E eu vejo Jesus, quando ele estava com aquela galera e quando ele fala que aquele que não come da minha carne não bebe meu sangue, o que aconteceu? 70 vazaram. Então, aí, essa era a eclésia, essa era a igreja que Jesus queria. Eram homens que olhavam para si e não viam nada que os preenchesse. E a presença, a vida do Senhor Jesus era tudo que eles tinham. Tanto que estavam em quantos inicialmente? 80 e... Eram pelo menos 82, né? Porque 82. 70 vazaram e 12 ficaram. É muito interessante, né? Porque o Senhor foi reto e claro no assunto e 70 não aguentaram a sã doutrina de Jesus. Quando a sã doutrina entrou, quando esse assunto entrou, explodiu. A igreja, como muitos veem hoje, ruiu, porque diminuiu o número, né? A igreja ali, enquanto assembleia, ruiu. Mas a igreja, a eclésia de Cristo Jesus, permaneceu firme por um sentimento. Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês não querem aproveitar e ir também? E Pedro se adianta e responde, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Esse é o sentimento, essa é a disposição, a atitude sobre a sã doutrina. Amém. O que pode atrapalhar alguém, amados, de desejar a sã doutrina e desviar os ouvidos da verdade? Vamos pensar em algumas coisas? Minhas próprias ideias? As próprias ideias. Uma biografia? Registrar o nome nos anais da história, né? Eu quero estar ali com o meu nome registrado nos anais da história do cristianismo. Reconhecimento, né? Eu quero ser reconhecido como John Wesley, George Whitefield, Leonard Ravenhill. Eu quero ser conhecido, quero impactar a minha geração. É isso que o Danilo está falando quando ele fala sobre biografia. Isso pode levar alguém a deixar essa doutrina. O que mais? Conveniências pessoais. Na hora que essa doutrina me confronta, né? Eu tenho um estilo, um jeito, um modo, mas essa doutrina vai contra aquilo, então eu... Vamos pegar coisas listas, mano? Vamos lá? Família. Pronto, parentes. Família de sangue. Trabalho. Trabalho. Carreira, né? Carreira. Conta do banco, dinheiro, posse, casa. Vantagens. Eu não tô querendo ser polêmico não, tá? Filhos. Esposa, marido. É pesado, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Lucas 14, 26, o Senhor fala, aquele que não aborrece pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, mulher, marido, não pode ser meu discípulo. Aquele também que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Uma coisa que também pode atrapalhar isso, manos, e é sucinto, e é perigoso. Mágoa. Falta de perdão. No meu coração, eu avalio o irmão, critico ele, julgo ele, dou o meu veredito. Dali em diante começa uma relação de amargura. Com base nisso, eu não vou mais suportar a sã doutrina, porque a sã doutrina vai denunciar a treva que há no meu coração. Exatamente. Então são muitas coisas lícitas, porque quando a gente fala o que pode impedir essa doutrina, na hora a mente romântica, né,
ela traz coisas ruins, como maldade, atrocidades, crimes, Adultério. né? Adultérios, violência, grosserias, pornografia, orgias, coisas que a gente considera na nossa mente terríveis. E isso é verdade, tá? A gente não está Claro dizendo que que sim. não é. Essas coisas também vão te afastar dessa doutrina. Exato. Todo pecado que você permitir dentro de você vai incomodar na hora que a luz da sã doutrina vir sobre você. Aliás, hoje eu vi uma frase de John Piper, um pregador moderno, mas um homem fundamentalista na palavra, um homem admirável na forma de ver a palavra. Ele diz que todo pecado praticado por mim encontra base num desejo de se afastar de Deus. Eu desejo encontrar algo a mais do que Deus. É isso que abre a porta para qualquer pecado em minha vida. Quando o Senhor não é suficiente. Né? Quando Deus e a sã doutrina não é suficiente. Não é suficiente. Aliás, isso vai ser um dos livros que eu vou escrever para o futuro, depois da Rede dos Nós. Quando a sã doutrina não é suficiente, ou quando a palavra eterna não é suficiente. Aguarde aí. Bom, falamos aqui de coisas que impedem, né, que levam as pessoas a... Você quer ver uma outra coisa que leva as pessoas a não amar a sã doutrina? Dar mais importância à opinião de homens do que às escrituras. Estava pensando num trem aqui agora, algo que atrapalha muito a sã doutrina, sucinto também. Más referências. Maledicência. Maledicência. Quando eu tenho uma má referência formada na minha mente, e quando eu externo ela também. Mas se ela está formada na minha mente, já tem algo de errado, já tem algo podre. Mas quando eu externo a má referência, mas como assim má referência? A gente tem falado muito sobre isso. Conhece o Gladstone? Conheço, gente boa, mas isso vai depõe totalmente contra a sã doutrina. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, não está fugindo a palavra agora, mas quando uma forma também de não amar a sã doutrina é quando eu preciso partir, não é partir para um confronto, mas eu vejo você em pecado. Pô, mas o Danilo é meu amigo, cara. Se eu for entrar nessa de bater de frente com ele, eu vou causar um mal-estar, eu não gosto desse negócio, deixa eu ficar no meu cantinho aqui. E aí eu vejo você pecando, vejo você indo para o inferno, mas por causa de um relacionamento anímico baseado num sentimento, eu deixo de amar a sã doutrina. Porque a sã doutrina diz assim, se você vê o teu irmão pecar, vai até ele e exorta ele, você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Ele vai se afastar de mim, né? É. Ou ele está crescendo. Como Eu que estou eu vou... deixando de amar a sã doutrina. Exatamente. Isso é romance. E o politicamente correto, será que atrapalha o amor e o zelo pela sã doutrina? Eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha, porque é sucinto também. Não é algo escancarado. É politicamente correto. Nós tivemos um evento agora de uma cantora evangélica famosa, Bruna Carla, onde ela se posiciona negando-se a cantar num casamento homossexual e a lacração diz que ela seria então cancelada. E quem quiser nos cancelar pode cancelar, nós temos a mesma posição que ela, tá? Embora não sejamos famosos e ninguém fique nos chamando para cantar em casamentos. Então já fique registrado isso. E aqui, a Bruna Carla fez cumprir a sã doutrina. Em Mateus 5, do versículo 12 até o 14. Ela fez cumprir a sã doutrina. Glória a Jesus por... nós não estamos elogiando ela aqui não, tá, queridos? Isso é o que qualquer pessoa que ama e teme ao Senhor faria. Exatamente. Mas, de fato, a palavra de Deus diz que nós deveríamos nos alegrar e regozijar profundamente quando fôssemos injuriados e perseguidos por causa da sã doutrina, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de nós. Que o Senhor nos encoraje com esse exemplo a permanecer firme, zelando pela sã doutrina. No final de Romanos 1, mano, inclusive o apóstolo, inspirado ali pelo Senhor, ele fala que o Senhor não condena quem pratica, mas também quem consente. Isso é a palavra de Deus, isso não é uma opinião, tá? É isso mesmo. E aí, falamos de coisas que atrapalham aí o entendimento, o amor, a compreensão, a devoção à sã doutrina. Vamos falar agora o contrário? Como zelar pela sã doutrina? Como é que eu zelo pela sã doutrina em mim e na comunidade que eu participo?
Primeiro item que eu coloquei aqui é respeitar a palavra de Deus. Única. O que é respeitar? A terceira carta de João, se eu não me engano, no capítulo 1, eu não vou lembrar o versículo agora, o apóstolo diz que qualquer um que acrescente um tio à doutrina de Cristo, com esse nós não devemos nem cumprimentar, porque aquele que o cumprimenta se torna cúmplice de suas obras infrutíferas das trevas. Suas obras más. O politicamente correto me diz um certo ecumenismo, né? Eu sou participante, eu sou adepto. Né? Não, eu não posso. Você não frente. pode achar que você sabe tudo, que só a Bíblia está certa. Isso é mentira. Como que eu vou ganhar a vida dele se eu ficar batendo de frente com esse comportamento? Um dia Deus vai falar. Isso é mentira. A sã doutrina é a verdade. O ensino de Jesus, sim, é a verdade absoluta da palavra de Deus. Ô Eric, deixa eu te falar algo que é um engano também nessa situação. É uma obra em andamento, ele é uma obra em andamento. Então agora não é hora de falar. Bom, pensa assim, vamos simplificar. Tudo aquilo que não for dito pela palavra não precisa ser dito por nós. Sabe por quê? Onde é que as pessoas desrespeitam a palavra? Eu sei que tem aqueles casos mais graves em que as pessoas não concordam e dão suas opiniões sem nenhum tipo de base. Esses dias, acho que foi o Beto me mandou um áudio de um determinado pastor famoso no Brasil, onde ele está falando de uma perspectiva socialista do Evangelho, e durante 3 ou 6 minutos ele fala eloquentemente, sem citar um texto da palavra de Deus. Ele estava vendendo suas ideias políticas ali de forma eloquente, incendiando corações, de forma eloquente, mas sem base nas escrituras. Era apenas doutrina de homens, ensino de homens sobre qual é a melhor perspectiva política. Eu vi um vídeo de uma... E ó, eu não estou defendendo esquerda ou direita aqui não, tá? Se você fizer isso para um lado ou para o outro, você está pecando contra o Evangelho. Porque o chamado daqueles que cuidam de ovelhas é dar a sã doutrina às ovelhas do Senhor. Não importa qual é a sua orientação política. Um dia eu vi um vídeo, uma entrevista de uma cantora gospel famosíssima no Brasil. E foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. Foi aquilo. Tinha uma apresentadora emocionada e essa pessoa também emocionada falando. E ela estava falando que Deus mandou ela sair do casamento que ela tinha entrado, porque deu tempo. E Deus queria que ela fosse feliz. Mano, vou repetir. Essa pessoa estava falando que Deus falou para ela que deu o tempo do casamento dela, que ela já podia se separar e ir para outra, porque Deus a queria feliz. Ela falou por 8 minutos, eu marquei, foram 8 minutos e 42 segundos esse enredo todo. Ela não citou uma vez a Escritura, mas ela citou o nome de Deus 5 vezes. Respeitar a palavra passa por você entender que diversas vezes a sã doutrina vai botar você em xeque, a sua vontade, o seu prazer e o que você chama de alegria. Ela vai colocar em xeque. Sabe por quê, amados? Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Essa é a sã doutrina. Respeitar a palavra também é respeitar o silêncio bíblico. A palavra vem falando sobre determinado assunto, chega um momento que ela para. E aí os que se consideram com o telefone vermelho diante de Deus acrescentam, mas Deus me disse, e continuam. Como se a palavra eterna não fosse suficiente. Isso tem gerado toda sorte de desvios, desde o primeiro dia da Eclésia de Jesus andando sobre essa terra. Tem uma outra falha nisso, que é visto muito isso. A pessoa às vezes passa 40 minutos trazendo uma certa revelação em cima de um versículo, mas não passa 40 minutos lendo a Bíblia e gasta apenas aí uma frase para resumir o que é obediência àquilo que foi lido. Quando a gente for falar de cuida de ti dos outros... Se chama muito isso as tal das frases de impacto, versículos de impacto. Isso é terrível, mano. Isso é comichão nos ouvidos. Outra forma de você zelar pela sã doutrina
é você deter a sua soberba e o seu orgulho. E aí você pode falar assim, não, Eric, isso aí eu já venci. Pronto, você está enganado. Já deu ruim. Já deu ruim. Já tá a pontinha da Se soberba aí. se você acha que você venceu a soberba e o orgulho, você está no sal, você está morto, já foi tomado Uma por vez isso. eu já ouvi uma pessoa falar, não, isso aí Venci. já venci, já superei. A sua vitória foi com sabor de mel. Mano, soberba e orgulho é uma doença? Soberba e orgulho é o que torna você mais parecido com Satanás. É uma doença na alma? Soberba e orgulho é pecado. É o fruto de uma alma depravada. Amém. Eu não qualificaria como uma doença, porque uma doença é algo involuntário que me acontece. Eu sou uma vítima de um evento. E a doença é A curável. soberba e o orgulho não é fruto de uma doença. Amém. O ciclo da soberba e o orgulho é que geralmente ela se forma a partir daquela casca grossa que eu criei para me proteger. Só tem uma forma de eu ser liberto da soberba e orgulho. Se eu aprender com Cristo Jesus a ser humilde de espírito, como diz em Mateus 5:1. Bem-aventurados, feliz será o fim dos humildes de espírito, porque eles conseguem obedecer o governo que vem da parte de Deus. Deles será o reino dos céus. Por que, só um pouquinho, por que eu fiz essa colocação, Eric, se é uma doença? Porque muitas vezes as pessoas ficam tratando a soberba e o orgulho com doses homeopáticas de remédio, comportamento, ideais, às vezes até tempos de oração. Mas olha só, não estão dispostas a serem quebradas pela sã doutrina, a serem totalmente devastadas pela sã doutrina. Não, tá pensando. O orgulho, um irmão muito precioso falou que o orgulho é o pecado que mais se esconde. É verdade. Aqui dentro. Aqui. É verdade. Eis aqui um homem orgulhoso. Eu sei bem como funciona esse troço. E a gente tem a certeza que mas a gente não dá o braço a torcer. Por isso que ele fica escondidinho lá. Sucintinho. Bem quietinho. O orgulho e a soberba eles se disfarçam facilmente de estou sendo perseguido. Ele se martiriza. Ele encontra um lugar forte em ser um Marte. Eu causo a confusão por causa do meu jeitinho de ser, e quando eu sofro as consequências, eu baixo a cabeça e faço aquela cara piedosa. A culpa é minha. É verdade, a culpa é minha. Eu me manifesto de forma demoníaca publicamente, porque o meu coração foi depravado, corrompido, pela essência de Satanás, que é a soberba e o orgulho. A soberba é quando você se acha maior do que você é, se acha mais do que você realmente é. E o orgulho é uma vez que você descobriu que você não é aquilo, você ainda finge que é. Que você gosta da sensação que aquilo produz. Eu quero indicar para vocês o livro de novo, o livro da Rede Os Nós, exatamente nesse assunto, soberba e orgulho. E uma coisa que nós temos falado aí com o Eric, nós temos comentado, um fruto disso é uma palavra e um comportamento chamado jactância. E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Nossa. Outra forma de zelar pela Escritura é a obediência simples ao que está escrito. O que é obediência simples? A obediência simples é composta de 3 elementos. Imediatamente, completamente e alegremente. É na hora. É de verdade. Se eu preciso entender para obedecer, já não. A mente que está governando não é a de Deus. Exatamente. Eric, então nós não precisamos pensar em um Deus que é um monte de burro. Isso você aprendeu na faculdade. Na sã doutrina, a obediência precede a revelação, o entendimento. Então eu começo por simples obediência de um filho que aprendeu a amar e obedecer o seu pai. Mas eu termino com uma compreensão perfeita do propósito do meu pai. E é isso que enche o meu coração de alegria. Porque eu percebo que ao obedecer, eu fui salvo. Eu estava testemunhando para o Danilo e para a Beta hoje à tarde, que ontem, enquanto nós gravávamos um outro episódio sobre a porta do reino de Deus, eu percebi que na minha mente havia uma distorção sobre a verdade bíblica. E aí o Danilo falou comigo assim, rapaz, mas eu nunca vi você falando isso. Sabe o que me salvou? Não me permitir falar além das Escrituras. Amém. Então, quando você fala só o que está escrito,
até os seus entendimentos errados, até as suas limitações são superadas pelo poder da palavra viva de Deus. Não há cristianismo, tá? Esse negócio que a gente chama de cristianismo, não há cristianismo fiel se não houver uma obediência simples à sã doutrina, às escrituras. Nós precisamos ter cuidado que algumas facções do cristianismo não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, que a sã doutrina é o que está escrito. Eles acreditam que a sã doutrina, a palavra de Deus, é aquilo que alguns homens que estão em altos cargos dizem que é a sã doutrina. Essa não é a verdade. E ai de quem questionar, né? E ai de quem questionar. Essa não é a verdade. A verdade é que o que Jesus disse dispensa interpretação. Dispensa explicação filosófica. Ela precisa ser praticado. E ao ser praticado, o homem descobre a verdade libertadora da palavra eterna de Deus na sã doutrina. Ué, mas então eu tenho que obedecer na hora, completamente, alegremente. E se a pessoa estiver me mandando pecar? Se a sã doutrina de fato me conquistou, eu vou me opor ao pecado, de tempo em tempo, o tempo todo. Como uma ovelha muda, inclusive, eu posso até levar a culpa, mas eu jamais vou consentir com o pecado. Com o erro do alvo de Deus. A obediência simples é a sã doutrina, não é a ideais, muito menos a pecados, a práticas pecaminosas. A sã doutrina se dá única e exclusivamente em cima da verdade de Cristo. A verdade que está nas Escrituras. Tudo aquilo que está nas Escrituras eu posso obedecer. Se eu tiro das Escrituras para me valer, para me validar, ou para algo que vai me autossuprir, para algo que vai me satisfazer, já tem um erro no eixo da obediência. Porque sempre a obediência às Escrituras vai me levar a ser devastado em prol de outras vidas, em prol da satisfação e do direito do outro. Outra forma de zelar pelas Escrituras, Mateus 11, 28, se eu não me engano começa no 26, Jesus diz assim: quando vocês estiverem cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, andem lado a lado comigo, façam como eu. Porque o meu jugo é suave. E o fardo que ele vai fazer você carregar é leve. Eric, só um adendozinho. Adendo não, Aprendam a palavra. de mim, né? 28, 29 e 30. Mateus 28, 11, 28, Mateus 29. 11, 28, 29 e 30. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha só, o que o manso e humilde de coração que aprende dele ganha. Descanso. E achareis descanso para a vossa alma. Outra forma de você zelar pela sã doutrina é você aprender com o Senhor a andar sob o jugo dele, a carregar o fardo dele e ser manso e humilde de coração. Nenhum tipo de apego a direitos, nenhum tipo de soberba e orgulho pode reproduzir a sã doutrina, ainda que você só leia a palavra. O espírito com que você vai fazer isso vai corromper o que as pessoas estão ouvindo. Eu quero animar você. Se você não deter o pecado e a concupiscência, o desejo forte, você não pode levar, transmitir, reproduzir, ensinar a sã doutrina. Ah, Eric, mas eu conheço muitos homens que ensinam, mas têm uma vida toda errada. Sim, Jesus disse em Mateus 24 sobre esses. Ele disse que surgiriam muitos falsos mestres e muitos falsos profetas. E eles enganariam a muitos, inclusive. Mas é fácil de reconhecê-los, segundo Jesus. Você olha para os frutos dele, aí você vai identificar qual tipo de árvore. Quem pratica a injustiça é injusto. Quem pratica a justiça é justo. Então ficou fácil. A palavra, não lembro agora o endereço, nos diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um dos requisitos, amados, para que a sã doutrina seja multiplicada é que haja paz entre nós. Homens contenciosos, homens que gostam de discussões, que gostam do ambiente onde ele vence o outro pelo poder intelectual. Esses homens estão reprovados, eles estão estragados para a sã doutrina, porque o vaso que carrega o tesouro ainda é de barro, amados.
Ele ainda tem pouco valor para o homem. Ele não ostenta a aparência. Hebreus 12, 14. Lê aí para nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, olha só, ele está falando sobre ter paz com todos, sobre não ter raiz de amargura. O que é, então, afastar-se da graça de Deus nesse contexto? É quando eu rompo as relações com aqueles com quem Deus me deu para viver a sã doutrina. Sem uma comunidade cristã onde se pratique a sã doutrina, é impossível viver a sã doutrina. Algo prático disso. Aí eu e o Gladys somos próximos, né? E aí, de repente, o Gladys vem e me anima em algo, em alguma falha, em alguma quebra de princípio. E a minha mente, eu posso às vezes até falar, não, você tá certo, como o Eric falou no começo, aquela comiseração danada, né? Mas na minha mente eu tô assim, ele não me conhece. Na hora que ele virar as costas. Eu não sou esse cara. A autodefesa da imagem. O principal empecilho à comunicação é que nós temos o hábito de ouvir o outro para responder e não para entender. Já formulando, né? Então, quando meu irmão começa a me corrigir, porque eu não sou perfeito, embora muitos não acreditem muito nisso, muitos acreditam que são infalíveis, não precisam ser corrigidos, mas os santos de Deus sabem o quanto são falhos, eles não confiam mais em si mesmos. Então, quando meu irmão começa a falar comigo, ao invés de eu escutá-lo e me dedicar em compreender o que ele está falando, eu começo a pensar em como eu vou respondê-lo. Às vezes até em silêncio, né? Mas o meu coração e minha mente estão apartadas dessa sã doutrina. Sabe o que Jesus fala para os judeus sobre isso? Vocês são aqueles que justificam-se a si mesmos. E ele falou isso exatamente no momento que, após ensinar sobre a prioridade das vidas e das riquezas, os fariseus que eram avarentos zombavam dele. E Jesus fala publicamente, vocês são os que justificam a si mesmos. Tem aquela eu não lembro agora o endereço também, onde os dois estavam orando, o judeu e o fariseu e o fariseu e o publicano. E o publicano se largou e o judeu se exaltou. O judeu estava lá, eu quero me honrar, né? Não sou como este pecador aí. Deus, Eu dou o dízimo de tudo, eu faço bem. É assim que se zela pela sã doutrina. Primeiro, uma vida em comunidade. Primeiro, uma vida de obediência simples, sem nenhum acréscimo, nenhuma retirada das Escrituras. Aqui, eu quero falar para você. Segundo, só para concluir aqui. Segundo, uma vida em comunidade, onde eu posso praticar, ser desafiado diariamente nisso. Terceiro, uma vida em comunidade que busca os que estão fora para experimentar da mesma verdade, com a mesma mansidão e humildade de Jesus. Terceiro, uma vida onde eu detenho o pecado e a concupiscência, o desejo forte em mim. Amém. Você ia falar, mano? Não, eu vendo o Gladys falar, eu fiquei pensando aqui que às vezes nessa autoimagem piedosa que muitas vezes temos, né, tem um recado doído para te dar. Você tem um problema, se você está bem, se você se considera bom, se você se considera padrão, existe um problema porque a palavra diz, Jesus disse que ele não veio para quem é são. Ele veio para quem é doente. Ele veio para aquele que entregou as betes, para aquele que não vê mais nada em si, que seja durável, sustentável, que seja sólido. A dependência, o tapete dele foi puxado. Foi arrancado o tapete dele de baixo. O chão saiu debaixo dele. Deu ruim. Inclusive, em Apocalipse, ele faz um alerta muito forte para uma igreja que se enxergava dessa forma. Estou rico, abastado, não preciso de ninguém. E aí o Senhor fala assim, você precisa enxergar que você é um miserável, você é um pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro depurado, vestes brancas para você se cobrir. Amém. Essa é a forma de zelar pela sã doutrina.
Agora nós queremos falar sobre um outro desdobramento que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, só que na primeira carta, capítulo 4, versículo 13 em diante. Paulo dá um passo a passo paternal de um pai para um filho, de como, através da sã doutrina, ele cuidaria não só de si, como também dos outros que estavam com ele. E essa é uma responsabilidade. Manos, eu não calculei ainda quantas vezes as Escrituras usam a expressão no Novo Testamento do uns aos outros. Mas vamos pensar em algumas coisas? Orai uns pelos outros. Exortai uns aos outros. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai uns aos outros. Adorai uns aos outros. Existe? Não, né? Não. Ah, não existe adorai uns aos outros, hein? Elogiai publicamente uns aos outros. Existe? Não. Ah, não. Aí, inclusive, Provérbios fala que a lisonja traz um problemão para a vida do outro. Destrói a vida do próximo, né? E a gente confunde isso daí com eu A quero honra. honrar. Eu quero honrar a É. pessoa. A palavra fala sobre honrar uns aos outros? Fala. Fala. Ter o outro em máxima honra. Considerar os outros superiores a nós. Aqui, mas então quer dizer que eu gavar, que nem diz aqui no Paraná, eu lisonjear, não é honrar? Não. Ó, E você pode Isso é por honrar o tropeço. próximo sem precisar fazer qualquer alarde. Eu Na não prática sei. diária eu posso estar honrando você, não preciso sair falando para todo mundo. É, Ou mostrar assim, eu quero honrar fulano de tal. Não preciso disso. Eu posso Exato. fazer isso na minha vida diária. aliás, eu estava meditando com um casal de irmãos essa semana, e a gente estava falando sobre isso. Quando você olha para si mesmo diante da verdade, o que você vê de louvável, de admirável? misericórdia. Você consegue ver de verdade alguma coisa em você, diante da verdade? Você consegue ver alguma coisa em você que seja louvável e admirável? Bom, não sei o que você vai responder aí. Se você quiser fazer um comentário aqui embaixo sobre isso, fique à vontade. Mas eu, diante da verdade, sabendo quem eu sou, eu não consigo ver nada louvável e admirável em mim. Então, na hora que alguém começa a me admirar ou me elogiar, chegou a hora de eu me posicionar e pôr um fim a essa história. Do contrário, eu estou sendo conivente com uma mentira. Eu preciso glorificar ao Senhor no momento certo. Hoje, recebi a ligação de um irmão onde ele, com muito bom coração, com muita gratidão, começou a falar assim: mano, eu não sei o que seria da vida se não tivesse encontrado você. E nessas horas, se nós não temos um compromisso com a sã doutrina, nós deixamos só aquela carícia do ego entrar. Ou nós nos posicionamos. Não, meu amado, deixa eu te falar aqui a verdade. A verdade é que não é nada disso. É o seu pai que alcançou você e te colocou numa família que expressa ele. Tudo que foi feito pelo seu pai. Exatamente. Glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus sempre glorifica Jesus, nunca homem algum. Seu pai quis te dar um presente com essa situação. Eu só fui a ponte da amizade. Ele só usou o bolso dos seus irmãos. Eu só fui a ponte da amizade. Então, olha só que tremendo. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 13. Persiste. O que é persistir? Vocês que são filósofos aí, me digam, o que é persistir? A gente quer o quê? Filósofo. O que é persistir? Eu perdi até, eu não vou nem responder agora. O que é persistir? Não desistir. É insistir. Insistir. É permanecer É você insistindo. perseverar. Vai pra É cima. perseverar. Vai pra cima. Persiste em analisar. É isso que está escrito aí? Não. Persiste em ler. Ler o quê, Gladstone? As escrituras. É lógico. É disso que ele está falando. Exortar. O que é exortar, amados? Exortar não é dar puxão de orelha, viu? O sentido da palavra exortar tem a ver, trazer para junto de si e levar de volta ao caminho. Isso é exortação, é encorajamento. A esposa do Danilo usa uma expressão muito legal, animar. Exortação é isso, tem nada a ver com puxação de orelha. Persiste em ler, exortar e ensinar. Como é que se ensina, queridos? Lembra que nós falamos de Jesus? Instrução, exemplo, supervisão e correção. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo
separa um homem fiel, prepara esse homem, envia ele para ordenar presbíteros nas cidades e cuidar das igrejas daquela cidade, e agora ele anima ele. Ah, você é presbítero, você não precisa mais ler a Bíblia. Não. Ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eita. O trem é sério. Demais. Versículo 15. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amados, tem 3 coisas importantíssimas no versículo 15. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas. Sabe o que isso quer dizer? A maior parte do seu tempo com isso. Na tradução da RA diz, seja diligente. Para que o teu aproveitamento, o aproveitamento que você tem nisso, ou seja, a prática de vida oriunda desse meditar e dessa ocupação com ela, se torne manifesto. Ou seja, você se torne um exemplo para aquele rebanho que você faz parte, para a comunidade que você foi inserido por Deus. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Manos, Paulo resumiu em uma frase aquilo que ele vinha instruindo. Como é que eu tenho cuidado de mim mesmo e da sã doutrina? Persevera nessas coisas. Em quais coisas? Em ler, exortar, ensinar, e não desprezar o dom que você recebeu. Meditar, se ocupar e demonstrar, manifestar o aproveitamento. E eu acho interessante porque eu nunca tinha lido esse texto desse jeito, e aqui me levou a um outro endereço. Eu não lembro agora qual que é o endereço correto, o CEP, mas ele fala que aquele que ensinar os pequeninos, qual que é o endereço, vocês lembram? Mateus 5. Que era melhor que se pegam uma pedra. Não, esse não. Ele diz lá em Mateus 5 o seguinte, que eu não vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim cumprir ela. Aquele, pois, que desobedecer a lei e assim ensinar aos homens será mínimo, ou seja, será desqualificado no reino do céu. Olha só o que ele está falando aqui sobre a palavra, o cumprimento da sã doutrina. E o Danilão, olha só, cara. Caraca, velho. Usando o exemplo de Paulo, que quando instrui Timóteo fala assim, escolhe, separa para ti homens fiéis e prepara esses, tudo começa, não é na obra, mas é na minha relação com a sã doutrina. É no meu compromisso com as Escrituras. Em ler, exortar e ensinar, não desprezar os dons que foram nos dados, meditar, pensar nessas coisas cotidianamente, me ocupar com elas e não esconder, mas manifestar o aproveitamento que eu recebi por isso. Perseverar nessas coisas vai fazer com que eu cuide de mim e da própria sã doutrina. Fazendo isso, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Tá bom. Então, olha só, manos. Só resumindo aqui, como é que eu gero salvação para mim e para os outros? Ele expressa uma ocupação ele recomenda uma ocupação ao coração de Timóteo, que ele cuide da sua própria vida, certamente para que o testemunho não seja em vão, e da sã doutrina. E como fazer isso? 1. Ler. Habitualmente ler a sã doutrina. Tempo 2. de qualidade de leitura, né, mano? Porque não é uma leitura corrida. Pô, é tão importante você ter a qualidade da leitura, ler e entender, e reler, e verificar, e meditar. Isso é muito bom. 2. Exortar pela sã doutrina. Não adianta você exortar o irmão porque a luz do quarto dele não combina com a casa. Isso não é exortação, isso é opinião. Não adianta você exortar o irmão porque a barba dele está desarrumada, ele precisa organizar. Isso não é sã doutrina, queridos. Isso pode ser até interpretado como chatice. A gente precisa ser real. A exortação é com base na sã doutrina. Ensinar a sã doutrina e não o seu jeitinho legal de fazer as coisas. Não desprezar o dom. Ah, Eric, mas eu nem sei qual é o dom. Então, você já está desprezando ele. Descubra o dom. Porque o seu dom é a ferramenta que Deus te deu
para que você aplique essas verdades. E em 1 Coríntios, Paulo fala que nós precisamos buscar com zelo Os dons. Os melhores os dons. melhores dons. E o dom foi recebido por nós no batismo. E muitos ainda não desembrulharam esse presente. Isso é desprezar a sã doutrina. O presente foi entregue a você. O dom do Espírito foi entregue a você quando você nasceu de novo e você recebeu a oração dos irmãos. Desembrulhe esse presente. Amém. Exercite isso. Seja diligente. Pratique. Busque com zelo. Bem falado. Aproveite, visita lá o Fundamentos MR, o canal aqui do YouTube, e ouça o que os irmãos têm falado sobre o batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons. Vai agregar muito à sua fé, vale muito a pena. E ó, isso que o Gláucio falou, base em Atos 2:38, manos, é uma promessa, é uma garantia. Isso não é algo que pode ser que aconteça, é algo de fato sobrenatural, mas ele é real. Ele fala aqui, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está falando de um dom aqui em Timóteo específico, dado pela imposição de mão dos presbíteros e a profecia que foi dada a ele, tá? Mas o início é isso que os irmãos leram aqui. Quinto aspecto é você meditar na sã doutrina. O sexto aspecto é você manifestar o aproveitamento prático na sua vida aos demais, porque isso serve como exemplo e testemunho. Bom, esse é o primeiro episódio da série Sã Doutrina. Nós não conseguimos chegar no consenso ainda se serão 7, 8 ou 9 episódios, mas tenha paciência conosco aí. O fato é que da agora para frente, do próximo episódio para frente, nós vamos nos aprofundar no ensino de Jesus. Amém. Amém. E mergulhar em falar sobre essas coisas, ok? Deus abençoe você, obrigado por estar aí conosco. Lembra aí de compartilhar, de curtir, ativar as notificações aí, divulgue o máximo que você puder esse canal. Um grande beijo, fique com Deus. Obrigado. Deus abençoe.